Eu vi uma paz tão grande, uma paz incrível, uma paz sobrenatural, e aquela paz me chamava atenção. Quando não há barulho, é sinal que o que vem vai fazer um grande estrondo. O mar possivelmente está tranquilo, depois vem um tsunami. Nós iremos contemplar a grandeza de Deus. Tudo tem a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Existem coisas para vir à tona sobre escândalos que nunca foi visto em todos os tempos. Eu acredito que mais de 36 anos. Isso envolvendo o Brasil e outros países do mundo. São diversos países do mundo. Existem mais coisas que já foram descobertas que não foram revelados do que coisas que já foram reveladas nos últimos 3 meses. Eu vi no sonho que eles estão preparando algo para poder agir no canto certo, na hora certa. Mas haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional. Haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional. Para vir. Quando tudo parece que nada vai acontecer, vai vir esse estrondo. Se prepare para esse estrondo, porque Deus já está revelando que vai vir um estrondo gigante. Quando tudo parecer tranquilo, vai vir no meio político, nacional e internacional. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu estava agora à tarde meditando e me veio algo assim. Eu gostaria de participar para vocês. Eu estou de saída daqui pedaço, mas eu quero só deixar registrado. Era não sei se era um sonho, bem dizer o que era, e não dormi bem. E aí, quando durante o dia não durmo bem à noite, durante o dia fica dando aquelas cochiladas, né? E eu estava meio sonolento. Eu vi uma paz tão grande, uma paz incrível, uma paz sobrenatural, e aquela paz me chamava a atenção, o ritmo daquela paz. E aquela paz que me chamava a atenção, o ritmo, né, daquela paz que eu estava, eu senti que no fundo não era uma paz, que era como se fosse um vulcão adormecido, como se fosse, tá? Um vulcão adormecido, em que uma hora para outra o vulcão acordasse. Assim era aquela paz. E aí eu continuei vendo aquilo, né, tendo aquela impressão, e no final eu escutei uma voz. Por que você está cismado com essa paz? Eu disse, porque não há barulhos. Não há o quê? Eu disse, não há barulhos. Aí a voz disse, aí é que está a questão. Quando não há barulho, é sinal que o que vem vai fazer um grande estrondo. Um grande estrondo. Eu confesso que eu iria sair, porque hoje tem culto, e não iria adentrar. Mas eu vou entrar para passar, porque aquilo ficou na minha mente, e eu quero
dizer para as pessoas que assistem a live, que são espirituais, de todas as crenças e religiões, que é igual um tsunami. Quando ela vem, a onda se recolhe, não é? Vai para bem longe a onda. E depois vem um tsunami. O mar possivelmente está tranquilo, depois vem um tsunami. Eu nunca tive um sentimento deste. Eu tive esse sentimento. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção essa falsa paz, que não tinha alarido, que não tinha, de uma hora para outra vinha estrondos. De hora para outra vinha estrondos de grande gigantesco. E eu estava pensando, eu estava lendo, aí eu lendo, pensando. Os livros que mais li nesses últimos 2 anos e 2 meses, de Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo de seus servos profetas. Livro de Amós 3,7. Até coisas que me vinham na mente, que eu achava, eu mesmo, que eram só coisas que vinham à mente, aconteciam. E diversas vezes me aconteceu isso, diversas vezes em coisas que eu sentia que era normal, que não tinha significado nenhum, acontecia. Então eu passei a dar muito mais credibilidade e atenção aos meus pensamentos, mesmo que eles fossem vazios ou vagos, ao meu parecer, mas era Deus falando. Quando eu escuto a voz, é como se tivesse milhares de vozes. Mas ele está falando para minha esposa hoje. Mas existe uma voz no meio das milhares que é a que me chama a atenção e que me prende. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus que me chama a atenção e me prende. Essa é a voz de Deus. E no final, quando eu estava lendo, eu senti uma voz suave no meio de milhares e dizia: filho, a libertação do Brasil já começou. Faça um belo culto no dia 20 de março em Fortaleza, Ceará, louvando e agradecendo meu nome pela libertação do Brasil. Porque até o dia 20 de março é um resultado, um norte, uma busca de um norte completamente para que todos os brasileiros, até os menos entendidos, percebam e vejam como é que vai ficar o Brasil. Mas o Brasil será liberto de um jeito ou de outro. Mas uma libertação, geralmente, ela é dolorosa. Mas ela irá acontecer. O mal não irá prevalecer sobre o território nacional brasileiro. Eu me afastei durante os dias, por causa da visão que eu tive lá com o Donald Trump, e eu comecei a orar porque Deus disse assim: ora e coloca na brecha por ele. Eu comecei a orar e colocar na brecha. Mas eu quero orar por você, quero orar por sua casa e orar por sua família. Faça planos, porque os seus planos serão realizados. Façam planos, você e sua casa, porque o Brasil tem norte, tem futuro, o Brasil tem jeito. Mas o Brasil não era para ter norte, o Brasil não era para ter futuro. Mas agora o Brasil vai ter norte, o Brasil vai ter futuro. Deus, ele vai se responsabilizar, ele vai pegar as pessoas que assim violaram as leis, decretos e estatutos dele e zombaram de Deus. Ele não vai pegar aqueles que nada fizeram. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem um culpado por inocente. Deus não tem um culpado por inocente. E nós iremos contemplar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Que nesses últimos, hoje é 7/3 de 2023, nesses últimos 3 dias até o dia 10, nós iremos ter muitas coisas que os nossos olhos irão ver, nossos ouvidos irão ouvir. E no dia 20 eu estarei dando culto em Fortaleza, Ceará, na Avenida H1481. Avenida H1481, onde fica a sede administrativa lá de Deus. E vocês de todo o território nacional estão convidados para glorificar Deus comigo. Esse culto será feito para todas as pessoas que assim podem e assim desejam, por espontânea vontade, de todo o território nacional brasileiro e internacional vir este culto. Eu falo apenas da minha espiritualidade, da minha espiritualidade que eu acredito nela. E acabo de afirmar para vocês que mesmo aquilo que me parece sinótico,
começa a ter lógica, começa a ter sentido. E é isso. Às vezes você tem um pensamento e acha que aquele pensamento não tem lógica, mas ele tem um sentido. Então, existe um barulho muito ensurdecedor para chegar aí. Um barulho ensurdecedor, esse barulho irá chegar. E nada vai mudar, porque tudo tem a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Tudo tem a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Eu tenho certeza plena e absoluta disso. Temos orado constantemente para que Deus faça a sua vontade sobre o território nacional brasileiro e sobre o internacional. Nós estamos vivendo a maior crise diplomática da face da Terra. Mas haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional. Haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional, para vir. Quando tudo parece que nada vai acontecer, vai vir esse estrondo. Se prepare para esse estrondo, porque Deus já está revelando que vai vir um estrondo gigante. Quando tudo parecer tranquilo, vai vir no meio político, nacional e internacional. Deus fala, Deus cumpre. Deus fala, Deus cumpre. Começar o Jornal Nacional, olha só, é tudo orquestrado, viu? Contra o Bolsonaro, presta atenção. Para o próximo dia 25, o julgamento para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado. A decisão foi anunciada depois de a PGR ter rebatido argumentos dos 8 acusados. A manifestação da Procuradoria-Geral da República se refere apenas ao chamado núcleo crucial da organização criminosa, denunciada pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, 7 aliados dele tiveram seus argumentos de defesa contestados pela PGR. Os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, o almirante Almir Garnier Santos, o tenente-coronel Mauro Cid, o deputado federal Alexandre Ramagem e Anderson Torres. Além deles, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou no mês passado outras 26 pessoas pelos mesmos crimes. Todos tiveram 15 dias para apresentar a defesa prévia a partir da denúncia, momento em que puderam contestar as acusações e apontar questões processuais. Entre os pontos apresentados pelos advogados estava o questionamento sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso. Eles defendiam que o processo fosse enviado para a primeira instância da Justiça, porque os denunciados não têm mais foro privilegiado. O procurador-geral Paulo Gonet discordou. Ele afirmou que a prerrogativa de foro, nos casos de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções, subsiste mesmo após o afastamento da autoridade de suas atividades, e que os denunciados como presidente da República e ministros de Estado praticaram os crimes quando ainda se encontravam no exercício de seus cargos e em razão deles, justamente com o intuito de se alongarem no poder. O PGR também discordou dos pedidos de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. As defesas afirmaram que Moraes não pode julgar o caso com imparcialidade, não pode mesmo, não, porque, segundo a própria denúncia, ele seria um dos alvos da trama. Gonet afirmou que o pedido não foi feito da forma processual adequada e que o plenário do Supremo Tribunal Federal já analisou a alegação de parcialidade do eminente ministro relator após a apresentação do relatório final das investigações pela Polícia Federal e negou o seguimento à pretensão. O procurador-geral também contestou o argumento de que as defesas foram inundadas com uma grande quantidade de informações e documentos. Segundo Gonet, o volume dos documentos disponibilizados às defesas corresponde à complexidade da acusação. Ele disse: a pertinência temática e probatória dos elementos informativos apresentados está demonstrada ao longo de toda a peça acusatória, justamente a fim de garantir o pleno exercício da defesa dos denunciados. O PGR também contestou os pedidos de anulação do acordo de delação premiada de Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. Os advogados alegaram que o militar não agiu de forma voluntária e descumpriu cláusulas do acordo. Na manifestação, Paulo Gonet afirmou que a Procuradoria-Geral da República se manifestou, em mais de uma oportunidade, pela manutenção do acordo de colaboração premiada, o que foi acolhido judicialmente, e que não há fato novo que justifique a alteração desse entendimento. Por fim, o Procurador-Geral disse que a denúncia deve ser acolhida pelo STF porque atende a todos os requisitos legais e reuniu provas suficientes para tornar réus os denunciados. Segundo o PGR, a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Depois da manifestação da PGR, o ministro Alexandre de Moraes liberou o processo para julgamento, que está marcado para o próximo dia 25 de março, na primeira turma aqui do STF. Os 5 ministros vão decidir se arquivam o processo ou se os denunciados viram réus e passam a responder pelos crimes.
Além de Alexandre de Moraes, compõem a primeira turma os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Flávio Dino e Cristiano Zanin, gente. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que é preocupante que o órgão fiscal da lei deschancela o que chamou de insólitas e gravíssimas falhas processuais que contaminaram a investigação. E o fato mais preocupante é que os elementos de prova foram disponibilizados parcialmente às defesas, impedindo o respeito ao direito mínimo a um acusado. A defesa citou a sonegação de acesso às mídias dos diversos dispositivos eletrônicos, incluindo o telefone do próprio ex-presidente, e declarou que os pedidos para acesso a todo o material foram sistematicamente indeferidos, sob o argumento de que tudo está nos autos do processo. A defesa de Almir Garnier afirmou que a manifestação da PGR é absolutamente genérica e que se recusa a debater a ausência de justa causa. A defesa argumentou que a matéria é de extraordinária relevância e, por isso, deveria ser apreciada no plenário e não na primeira turma do Supremo. As defesas de Anderson Torres e de Paulo Sérgio Nogueira afirmaram que vão se manifestar nos autos. Nós entramos em contato com as defesas de Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Mauro Cid e Walter Braga Neto, mas não tivemos retorno. Só vou parar por aqui, né? Mas olha, tanto que isso é grave. Primeiro, nessa primeira turma que vai julgar agora, o Zanin e o Flávio Dino foram indicados pelo Lula. Lula tem muito interesse nisso, né? Até porque cada dia que passa o governo do Lula perde mais, né? A popularidade só vem caindo. E quem está crescendo aqui dentro do Brasil aqui? Se tivesse eleição hoje, quantas pesquisas já saíram falando que o Bolsonaro ganharia a eleição? Aí tem essa manifestação agora, que vai acontecer domingo agora para a questão da anistia, está programando em 1 milhão de pessoas e no relâmpago, já a PGR manda, o STF pega agora e já manda já agora o julgamento agora, vai ser daqui quase semana que vem praticamente. Isso é um afronto, né? E eu espero que eu, como senador, e os outros 80 senadores, os outros 513 deputados federais se posicionem. Eles estão fazendo com o Bolsonaro, que é uma perseguição, é uma covardia, é uma sacanagem que está fazendo com ele. Eles querem literalmente aprender o Bolsonaro. Eles não querem deixar o Bolsonaro, né, o ano que vem, poder disputar a eleição juntamente com o Lula, que está falando que vai ser candidato, porque sabe que vai perder. O Lula vai perder. Então querem tirar o Bolsonaro de todo jeito do jogo. Então espero que todos os senadores como eu aqui, principalmente foram apoiados pelo Bolsonaro, os deputados federais, se posicionem. E você esteja lá também agora, domingo, para a gente poder, né, questionar essa questão, tudo que está acontecendo com o Bolsonaro, e também para a gente poder lutar pela anistia dos presos políticos. Vamos para cima, tamo junto. Pessoal, o STF agora, neste exato momento, acabou de tomar 3 decisões sobre Jair Messias Bolsonaro. Só que o fato é tão grave que chamou não só a atenção da grande imprensa nacional aqui no Brasil, mas também da grande imprensa internacional. Dada a gravidade do que acabou de ser decidido, foram 3 decisões de uma vez só sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imaginava. E eu vou trazer essa informação que deixou não só o Brasil, mas os veículos de imprensa do mundo inteiro ficaram completamente chocados com as decisões do STF agora neste exato momento sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O STF, junto à PGR, eles acabaram de tomar 3 decisões com relação a Jair Messias Bolsonaro, tá? Principalmente Jair Messias Bolsonaro. Só que o que mais chamou a atenção da grande imprensa nacional e da grande imprensa internacional, que é uma situação extremamente grave, que nem a mídia de esquerda está entendendo por que é que isso está acontecendo. E está chamando muita atenção e nem eles ficaram calados. O que é que acontece, gente? No dia de ontem, tá? No período da manhã, saiu essa notícia aqui. PGR mantém denúncia contra Bolsonaro e diz que tese sobre foro garante julgamento no STF. Ou seja, ontem no período da manhã, eu até trouxe essa notícia aqui no canal para vocês, o PGR do Lula, Paulo Gonet, o PGR, tomou decisão, bateu o martelo, olha, eles vão ser julgados no STF, ponto, tá? Aquela questão do foro privilegiado vai para as cucuia. E o PGR foi lá, bateu o martelo e vai ser julgado no STF. Aí, gente, tá? Logo em seguida, olha só que engraçado, gente, tá? Aí no período da tarde, o PGR tomou ali a sua primeira decisão, tá? Decidido, vai ser no STF. Aí no período da tarde, o STF toma a segunda decisão. O Moraes pediu a Zanin data para julgar denúncia contra Bolsonaro. Entendo a gravidade da situação. No período da manhã, o PGR bateu o martelo, tomou uma decisão. No período da tarde, da forma mais veloz, que eu tô até agora sem entender. No mesmo dia, no período da tarde, horas depois, o Alexandre de Moraes vai lá, pede pro Zanin marcar a data para julgar a denúncia contra Bolsonaro. Gente, porque a gente sabe muito bem que a justiça brasileira funciona numa morosidade sem precedente. É tudo muito demorado, principalmente se tratando de ex-presidente. Daqui a pouco eu vou provar para vocês o que eu estou dizendo. Quando se trata de ex-presidente, a justiça funciona da forma mais morosa e devagar possível. Mas por que no caso do Bolsonaro está sendo na velocidade da luz? Entendo a gravidade. Então, no período da manhã, o PGR tomou uma decisão. No período da tarde, o Alexandre de Moraes foi lá, tomou outra decisão. Olha, Zanin, marca a data aí pra gente ver se a gente aceita a denúncia do Bolsonaro. Então, 2 decisões, tá? Em algumas horas. Aí, gente, vocês não vão acreditar. Mas em um único dia. Gente, é inacreditável isso aqui que eu tô dizendo. Isso aqui foi tão assim, estranho.
que até a imprensa de esquerda se pronunciou sobre isso aqui. Gente, por que o STF tá agindo com tanta rapidez assim? Daqui a pouco eu vou trazer essa matéria pra vocês que tá no Globo. O próprio jornal O Globo tá estranhando essa rapidez do STF com esse julgamento do Bolsonaro. Aí, gente, tá? No início da noite, vai lá, gente, o Zanin já tinha a data marcada. Isso aqui parece um jogo de cartas marcadas. Eles não tentam nem esconder. Então, como que o PGR dá o aval, bate o martelo, que vai ser o julgamento no STF? Aí, horas depois, no período da tarde, o Alexandre de Moraes vai lá, fala, Zanin, tá liberado, agora você vai ir, marca a data pra gente ver se aceita a denúncia. E no início da... Gente, questão de 2, 3 horas depois, o Zanin já publicou a sua decisão. Tá marcada a data para o dia 25 de 3, julgamento que decidirá se Bolsonaro é réu. Agora, o que chamou mais atenção não foi só, gente, tá? Essa questão da velocidade. 3 decisões, gente, tá? A Justiça, o Judiciário, contra o Bolsonaro, tomou 3 decisões em um único dia. Isso aqui, gente, é o que eu chamo de tapa na cara da sociedade. E para acabar de completar, vocês percebem que eles estão tão desesperados para condenar, para prender Bolsonaro, não sei qual que vai acontecer, que eles marcaram, gente, tá? Para quê? Para que, gente, para que menos de 2 semanas, para que 10 dias, gente, daqui 10 dias tá marcado. Gente, eu tô impressionada com a velocidade, com o afinco que eles estão tentando condenar, prender, ou sei lá, qual vai ser. Eu tô impressionada. Vocês estão assim, pensando, gente, mas por que o STF, que o PGR do Lula estão tão assim, desesperados? Porque não tem outra explicação, gente, tá? Em um único dia, 3 decisões, ou seja, de manhã o PGR toma decisão, à tarde o Alexandre de Moraes pede pro Zanin marcar a data, e o Zanin horas, gente, questão de 2, 3 horas, o Zanin já publicou a data. Meu Deus, gente, eles não estão... Eu tô assim, gente, eu tô estarrecido com isso aqui. Isso aqui, gente, tá chamando a atenção das mídias, porque assim, por que esse desespero? Aí vocês vão entender por que eu estou dizendo isso pra vocês. Veja isso aqui, Josias, o próprio Josias, tá, colunista militante esquerda do UOL, e não foi só aqui no UOL não, no UOL Globo também, eles estão estranhando. Rapidez de Moraes sobre Bolsonaro difere de lentidão do caso Collor. Gente, o Fernando Collor de Mello tem ação sendo julgada no STF há anos. Anos. Ou seja, não tem a menor preocupação de velocidade, né, em julgar o ex-presidente Fernando Collor. Mas no caso do Bolsonaro tem que ser tudo na velocidade da luz, gente, tá? É assim, chocante. Isso que está acontecendo com o Bolsonaro dentro do STF é simplesmente chocante, é estarrecedor. Tá aqui, ó, vou repetir aqui o início. O ministro do STF, do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi rápido na caneta ao receber denúncias contra envolvidos no caso da tentativa do suposto golpe ocorrido em janeiro. Analisou o colunista, o Josias de Souza, do UOL, que é de esquerda, de carteirinha. A velocidade no caso de Bolsonaro, destacou o Josias, contrasta com a lentidão do processo contra o também ex-presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello também é um ex-presidente. Por que o processo dele está demorando séculos para ser julgado? Então, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi muito rápido na caneta. Assim que recebeu a denúncia, ele intimou os advogados a apresentarem as defesas prévias. Diante das defesas, ele deu 5 dias ao Procurador-Geral da República para se manifestar. Essa rapidez do Alexandre de Moraes contrasta com a lentidão, né, de outro processo envolvendo também um ex-presidente da República, um ex-presidente Fernando Collor de Mello, disse o próprio Josias de Souza. Então, assim, gente, não tem cabimento. Por que é que o Alexandre de Moraes, por que é que o STF, o PGR estão tão desesperados nessa rapidez? E não ficou só aqui não, gente, tá? Tem matéria do Globo também que tá estranhando isso que tá acontecendo, tá aqui, ó, na tela. Malu Gaspar, tá? Malu Gaspar, colunista de esquerda do jornal o Globo, tá aqui, ó. Rapidez de Alexandre de Moraes coloca investigado da trama do suposto golpe em estado de alerta. Como que não fica em estado de alerta? Isso nunca aconteceu antes na história do Judiciário da Justiça Brasileira, gente. 3 decisões tomadas num único dia. Nem disfarçam a rapidez que o ministro Alexandre de Moraes, pelo Tribunal Federal, tem imprimido a tramitação do caso da trama do suposto golpe que colocou em alerta, né? Estado de alerta os investigados, que já foram denunciados pela PGR, tal. A impressão entre advogados ouvidos reservadamente pela equipe da coluna é que a celeridade de Moraes indica não apenas que a denúncia será recebida sem maiores dificuldades pela primeira turma, isso não resta a menor dúvida, como confirma as previsões de que o STF pretende dar um rápido desfecho ao caso ainda neste ano, antes, portanto, do período eleitoral de 2026. Aquilo que alguns já tinham dizendo, a gente quer resolver toda essa situação neste ano de 2025, ou seja, condenar, prender, para que não contamine a eleição de 2026. Estão julgando isso a toque de caixa. Para finalizar esse processo ainda este ano, a denúncia será recebida por unanimidade, disse, né, ao blog o advogado de um dos alvos da investigação. Gente, é assim, tá muito na cara. Aí, gente, o Bolsonaro não aguentou, né? Um dos principais alvos de tudo isso que tá acontecendo, ó, velocidade da luz. Critica Bolsonaro após a STF marcar data de julgamento que pode torná-lo réu por atos golpistas, gente. Ou seja, o Bolsonaro vem e rasga o verbo. Que é isso, gente? Meu Deus, 3 decisões num único dia. É tanta gana pra condenar, pra prender, que eles não estão nem disfarçando, gente, tá?
É assim, você que está do outro lado do Chico, o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo, que eu acabei de expor aqui nesse vídeo para todos vocês? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Vocês acham que eles estão desesperados ou não para condenar e prender Jair Messias Bolsonaro? Eu não duvido nada, gente, que isso aconteça aqui em questão de poucos meses, tá? Por essa velocidade que está acontecendo aqui, eu não duvido absolutamente nada. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.